surpresa mesmo, mas temos que estar sempre atento, né? Eu cheguei em casa preocupado e falei, o que pregar, né? Senhor, o que pregar? Aí veio na minha cabeça, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu falei, Jesus, eu não quero pregar o que eu sei, o que eu conheço, né? Porque a gente que é pregador já pregou várias palavras, então eu tenho uma preocupação de querer pregar o que eu quero pregar. Eu falei, aí continuei orando, dobrei o joelho no cantinho ali. Aí depois a irmã Paloma falou, vinde a mim. Eu falei, pronto, já confirmou. Agora, Senhor, me dá uma palavra mesmo aqui para o meu coração, para me pregar. Aí eu senti de pregar aqui Salmo 42. Amém. Tem muitas passagens que poderia ser pregada hoje, mas eu falei com o Senhor, quero uma palavra do Senhor. Do Senhor. Glórias a Deus. Deus, ele faz da maneira que quer. Deus, ele nos usa. Às vezes nós estranhamos por que nós passamos algumas lutas primeiro para depois ser usado, né? Usa-me, né? Transforma-me, enche-me, né? Então, para Deus nos usar, nós precisamos passar por algumas provas, algumas situações. Moisés, que foi a boca de Deus, ele precisou passar 40 anos junto com os egípcios, depois mais 40 anos fugido, e quando fez 80 anos, Deus falou para ele, agora volta e vai livrar o povo. Aí passou mais 40 anos no deserto. Santo Deus. Então, tudo tem um porém. É só a gente ficar na nossa posição. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizia continuamente, o teu Deus, aonde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim perturba a minha alma, de como passava com a multidão do povo que guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está batida, ó minha alma? Por que perturba dentro em mim? Espera em Deus, ainda o louvarei, e Ele o meu auxílio, o Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, em Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me esconde a sua misericórdia, e de noite comigo está o seu cântico, uma oração a Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se os meus ossos, quanto o meu adversário me insultaram, dizendo, o teu Deus, aonde está? Por que está batida, ó minha alma? Por que perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, e eu, o meu auxílio e o Deus meu. Irmãos,
esse salmo também fez parte da minha vida. Esse salmo também fez parte da minha vida, no momento de luta e de aflição. Deus abençoe. Porque eu, no momento de provas e de lutas, eu olhava para o espelho, muitas das vezes, no banheiro, de tanta luta. É Deus, aleluia. Muita luta mesmo, muita, uma atrás da outra. Os meus olhos se enchiam de lágrimas, eu olhando para o espelho, eu falava: Fernando, é Deus, aleluia. Por que você está abatido? Clama a Deus, aleluia. Clama a Deus. E eu clamava a Deus. Quantas vezes cheguei na igreja, joelhado numa cadeira, abraçava a cadeira forte e falava: Senhor, me ajuda, que eu estou quase caindo, eu não estou conseguindo, está muito difícil. Mas Deus é misericordioso para conosco, aleluia. Nos ajuda na hora da luta, da dificuldade. Aleluia. E eu sei que muitas das vezes é que as pessoas não querem passar lutas, é que muitas das vezes o passado, quem pregou no passado falou algumas palavras que acho que não soube interpretar direito. Falou: se você está com problema, vem para Jesus. Se você está com o casamento destruído, vem para Jesus, que Jesus vai fazer isso, que Jesus vai fazer aquilo. Nós falamos para as pessoas que Deus vai fazer, e nem sempre Deus faz na hora. Tem umas provas. Jesus, no Mateus 4, que fala sobre a tentação de Jesus, após Jesus ser batizado, foi levado para o deserto, para passar necessidade, passar fome, passar sede, ser tentado pelo diabo. E a mesma coisa quando se cumpre em Deuteronômio 8, que fala que Deus falou assim: eu levei o meu povo para o deserto para passar sede, fome, necessidade, para ver se realmente eles guardavam ou não a minha palavra. Então Deus tem a sua maneira de nos testar, de nos provar para ser aprovado. E nós temos que caminhar sempre acreditando que as coisas vão mudar. Aleluia. Que as coisas vão acontecer, né? Essa parte eu preguei muito nessa parte que você falou, de vinde a mim todos que estáis cansados, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Deus quer dar o descanso para nós, mesmo em guerra. Deus quer, na hora da luta, da dificuldade, dar descanso para nós. O descanso que está falando é acreditar. O Salmo fala que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará o que você precisa. O Salmo 34 fala: louvar-te-ei, Senhor, em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca, independente do que esteja passando. Nós temos que mentalizar. É isso mesmo. Tem gente que fala: o crente lava a nossa mente. Você tem que lavar a sua mente. Você precisa lavar a sua mente com a palavra. Quando as pessoas falam: você não vai conseguir, se falar: a palavra diz que eu vou conseguir. Eu não vou chegar até aquele lugar, mas a palavra diz que eu vou chegar. Você mesmo pode lavar a sua mente, né? Já que é para usar essa frase, vamos usar essa frase direito. Vamos lavar a nossa mente acreditando no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, o nome dele é Torre Forte. Aleluia. Né? Torre Forte é o nome do Senhor. Aleluia. Não tem como Deus não fazer alguma coisa para nós quando nós acreditamos nele, né? Mais para frente que o Breno leu aqui, mais para frente fala: aquele que há de vir virá e não tardará, e aquele
E nós não somos daqueles que retrocedem, porque a minha alma não tem prazer no que retrocede. Aleluia. Então, todas as vezes que nós retrocedemos à vontade de Deus, a confiança em Deus, nós só temos a tendência a cair, né? Nós temos a tendência a cair quando nós retrocedemos a nossa fé. Às vezes é que nem foi pregado, o pastor Seninel falou sobre as 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 loucas. Então, quer dizer, elas eram todas virgens, era toda noiva, né? Era toda prometida. Agora o que fez dormir? Dormir pode ser relacionado à nossa fé, que às vezes dá umas baqueadas, né? A gente dá umas baqueadas na fé. Acontece isso com todos. Só que é o seguinte: você não pode faltar o azeite, você não pode faltar a presença de Deus, você não pode faltar a reserva, que é mais importante ainda, né? Porque as loucas falaram: dá-nos do azeite. Ela falou assim: de jeito nenhum. Quem que tem coragem aqui de, por exemplo, eu vou usar até a minha esposa, por exemplo, vem o Senhor para nós dois, você está cheio de unção, cheio da presença de Deus, só que vem e Deus fala assim: o Fernando vai para o inferno e você vai para o céu. Você trocaria o céu e deixava eu ir para o céu e você para o inferno? Peguei minha esposa de jeito agora. Não vai, ninguém deixa, não. Ninguém deixa. Então, por isso que nós temos que nos preparar, nós mesmos. Glórias a Deus. Buscar a presença de Deus, né? Buscar a presença de Deus, e confiar que as suas lutas, Deus está fazendo com que você seja bem depois, para ser usado depois. Eu posso falar de casamento, porque eu tive um casamento destruído praticamente. Meu casamento era terrível. Eu posso falar. Então, muitas das vezes nós passamos luta em uma certa área, que mais para frente vai servir de testemunho para você pregar para as pessoas. Ninguém vai falar que Cristo cura, sendo que não teve a oportunidade de ser curado, né? Então, quer dizer, eu não vou falar para você que Deus faz isso, aquilo, sendo que eu não tive essa oportunidade. Eu não posso falar assim: Deus te tira da droga, e eu não tenho entendimento de droga. Agora, quem está nas drogas, saiu das drogas, mais para frente vai falar sobre droga, que Deus salva das drogas, né? Então nós passamos os nossos problemas, as nossas lutas, mas tudo isso é para mais tarde nos usar. Davi, quando ele venceu o gigante, o que ele falou para Saul? Ele falou assim: o teu servo, quando vinha um leão, eu matava ele. Depois veio o urso. O urso é terrível. Quando o abraço do urso é terrível, ele arrebenta as pessoas. Ele é muito forte, é mais forte do que o leão, o urso. Então, quando veio o urso, eu ia lá matar o urso. Então, vai ser assim também com esse incircunciso. Então, o que acontece? Deus, ele matou um animalzinho mais tranquilo, depois matou um leãozinho, depois matou um ursinho, para depois desse treinamento todo, matou um que era mais terrível, que era o gigante, né? Então é desse jeito que Deus faz. Glórias a Deus, aleluia. Então todos os problemas da nossa vida têm que ser transformados em bênção e vitória e testemunho. Aleluia. Né? Tem que transformar em testemunho. Eu sei que muitas das vezes nós estamos fracos, oprimidos, né? Eu estava até conversando com o Ângelo, falei assim: quantas vezes eu preguei com o sapato furado, escondi o sapato, e eu pregava que Deus é o dono do ouro e da prata. Meu Deus, falei: Senhor do céu, tem misericórdia.
Eu prego que Deus é o dono do ouro, da prata e meu sapato furado. Eu tinha até medo de fazer assim perto dos irmãos. Na hora que eu ia orar, eu colocava o pé lá no cantinho assim, ó, para poder esconder o furo. Quantas lutas, quantas vezes empurrei carro, né? Não tinha garagem, tinha que deixar o carro lá embaixo, voltar e tal. Ia para a igreja, levava a mulher em casa, depois voltava, colocava o carro lá embaixo no morro e depois voltava de novo para guardar o carro. Passei muitas lutas, gente. Eu, graças a Deus, eu não posso me gabar com nada, né? Longe de mim se gloriar com alguma coisa, que nem diz o apóstolo Paulo. Se eu tiver que se gloriar, vou me gloriar na minha fraqueza, nas minhas lutas, porque foi através dela que eu me peguei com Deus, foi através da luta que me colocou na presença, né? E Deus, ele testa a gente, ele testa a gente na luta, na dificuldade. Aqui a gente vê, o salmista, ele diz aqui, continuamente as pessoas diziam: onde está teu Deus? A gente encontra muito isso aí. A mulher de Jó falou para Jó: ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Por que você está crendo ainda? Por que você vai para a igreja? Para que você ora? Para que faz isso ou aquilo? Para que lê a palavra? A turma fala, né? A Bíblia foi escrita por mão de homens, não sei o que, tudo. É um monte de desculpa que o inimigo usa para poder nos confrontar. Por que tal fulano está assim? Por que você está enferma? Por que você passa essa luta? Por que você passa essa prova? Ué, a gente vê a situação de Jesus. Se a gente fosse provado que nem Jesus foi provado, ninguém ia aguentar. Quem que ia aguentar? E por que ele sofreu? Né? Então eu vejo assim que a gente tem que tirar, irmãos, as coisas boas do sofrimento. Quando eu estava na escola, eu gostava muito de desenhar. Eu era o melhor desenhista da classe. E todas as vezes que eu ia desenhar, eu desenhava a caneta, só porque eu era bom. Só que quando eu errava alguma coisa, eu falava: agora não pode apagar. Eu inventava um desenho naquele erro. Até isso Deus faz a gente lembrar. O erro que eu fiz no papel, eu transformava em outro desenho, numa flor, ou numa coisa, para aquele erro sumir. E nós também temos que andar pelo lado espiritual, olhar pelo lado espiritual e falar: eu vou transformar esse erro em coisa boa. Nisso que eu errei, nisso que eu estou falhando, eu vou transformar em coisa boa. Ter sabedoria em administrar as lutas, saber administrar a luta. Como que se administra uma luta? É você não dando chance para ela. Quando você ficava de mal com alguém na escola no passado, o que você fazia? Evitava, né? Não conversa, não gosto dele, não gosto dela. Então, desfaz para lá. É a mesma coisa do inimigo. O inimigo está falando, você dá uma de sapinho surdo. Quem é criança acho que sabe dessa história do sapinho surdo. O sapinho, estava lá o sapinho, os bichinhos todos iam lá para postar uma corrida. Vocês têm que subir a montanha, dar volta lá em cima naquela madeira, lá naquela árvore e voltar. Quem chegar primeiro vai ser o vencedor. Aí saiu o sapinho pulando, o coelhinho andando lá e tal, e foi encontrando os outros sapinhos, os bichinhos pelo caminho, falando: olha, ali tem um bicho que come, não sei o que vai devorar nós, não sei o que, e foram desistindo, e o sapinho continuou. O sapinho deu a volta, voltou. Quando chegou lá na área de chegada, foram aí entrevistar o sapinho: ué, como que você conseguiu? Todo mundo desistiu, só você que foi? E ele não respondia. Aí foi indo, perguntando e não respondia. Depois foram ver que o sapinho era surdo. E qual que é a moral da história? Quando alguém fala: não dá, você não vai conseguir, não sei o que, qual que é a técnica? Não ouvir.
quando é coisas negativas, não ouvir. Só ouvir coisas boas, para dar certo, né? Às vezes você fala, eu vou fazer isso, não vai dar certo. Que não vai dar certo? Acho que vai dar certo. Se é coisa boa para Deus como que não vai dar certo? Eu vou fazer isso, não vai dar certo. Vai. Aleluia. Acho que vai. Glórias a Deus. Então veja, irmão, inimigo vai aparecer no meio, tem obstáculo, irmão. Israel, quando saiu do Egito, quando o povo saiu de lá do Egito, quantas guerras teve, pastor? Quantas guerras, luta, travada. E era um povo ainda que não sabia nem lutar direito. Quando saiu, aprendeu no caminho, nas lutas, nas dificuldades. As nossas vitórias estão na nossa permanência em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías, ele fala, Isaías 40, no último versículo, o que espera no Senhor renovarão as tuas forças, subirão como asa, correrão, não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão, uma coisa assim, né? Mas para o que espera no Senhor. Aleluia. Né? E tem um outro versículo que eu gosto muito, é Isaías 45, 22, que ele fala: olhai-vos para mim, vós todos, olhai-vos para mim e sereis salvos, porque eu sou o Deus e não há outro. Aleluia. Quando as lutas cercam nossas vidas, o nosso olho tem que estar em Cristo. Aleluia. Josafá falou essa frase: Senhor, essa multidão que vem contra nós é muito, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Os nossos olhos têm que estar postos em Deus. Aleluia. O que Deus diz? O que Deus quer? Né? Israel, quando abandonava Deus, as lutas vinham, mas quando Israel clamava a Deus, Deus se manifestava. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que precisa para nós ficar bem? Buscar Deus. Aleluia. Buscar a Deus. Qual que é a primeira coisa que o crente faz quando está fraco, quando está sendo perseguido? Parar de orar, parar de buscar. Então nós temos que ter essa coisa de buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Aleluia. Porque os momentos é difícil, as provas vêm para derrubar as nossas vidas, para desfazer. Porque hoje em dia, irmãos, o mundo, ele entrou no meio da igreja, que parece que o crente vai assim, de qualquer jeito. Ele fala uma palavra que não é para falar, ele faz o que não é para fazer, e acha que está tudo bem. E nós temos que buscar a Deus. Aleluia. Porque quando as lutas vêm sobre as nossas vidas, nós temos que estar forte. A gente tem que estar na presença do Senhor, senão depois a gente não aguenta. Por que está abatido? Talvez você está até perguntando: por que eu estou abatido? Por que eu estou triste? A gente tem que fazer uma análise da nossa vida, ver como que a gente está e buscar Deus. Louvar a Deus em casa, cantar louvores. Eu percebo quando o inimigo está chegando perto. Quando o meu casamento estava meio baqueado, eu sabia quando o diabo ia se levantar. Eu colocava o pé dentro de casa, o Espírito Santo falava assim: vigia, não fale nada, porque o inimigo está por perto. Daqui a pouco tinha uma confusão, tinha uma briga, e às vezes eu tinha que ficar calado. Quando Deus mandava falar, eu falava, mas eu sabia. Várias vezes eu falei para minha esposa, chegava da igreja, ela não estava indo para a igreja, e falava assim: amor, vigia, segura firme aí, porque o inimigo está por perto, ele vai aprontar. Quando daqui a pouco tinha confusão na família,
Então a gente ficava ali, vigilante. E nós todos temos que ter o dom de discernimento, de saber quando Deus está falando e quando o diabo está agindo. Tem que lutar contra isso. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Então nós temos que estar vigilante. Quando um casal está conversando um com o outro assim em casa, por exemplo, quando você perceber que está tendo uma diferencinha de palavra, fala: vamos ficar quietinho, amor? Vamos ficar quietinho? Vamos louvar? Vamos cantar um louvor? Vamos colocar um hino de fogo? Eu quando eu estava na luta mesmo, travada, gostava não, ainda gosto. Quando eu vejo que a luta está ficando travada, eu coloco o hino de fogo, começo a cantar e profetizar dentro de casa, e é assim que vai. Falei: não, vamos lutar, já que o inimigo quer aprontar, eu apronto uma com ele também. Não vou abaixar a cabeça não. E é assim que acontece. Vamos sempre vigilante, né? Mesmo que você dê um cochilo aí na fé, mas levanta, vê se o óleo que está do seu lado ali tem reserva o suficiente, né? E assim a gente vai, né, servindo o Senhor. Amém, irmãos? Se você está com a alma batida, ora a Deus. Não tem pessoa melhor do que o Espírito Santo para poder curar a nossa alma quando nós estamos tristes, né? Agora nada me afeta depois que eu conheci o Senhor. É lógico que tem uns baques que vem, porque existe. Eu vejo assim, que tem dois tipos de tristeza. Tem uma tristeza que é mais ou menos, e a outra tristeza que é ruim. Eu vou explicar. A tristeza que o Espírito Santo não gosta, que é aquela tristeza que nasce dentro de você, e você não deixa ela sair. Ela está ali, corroendo. O Espírito Santo não pode morar num lugar que está triste, que está brotando tristeza. Porque muitas das vezes nós somos tristes porque alguém nos faz triste. Ela vem de fora para dentro. Aí você combate ela. Você tem poder para isso. Mas dentro de você não pode habitar tristeza. Se isso está acontecendo com um de vocês, que a tristeza está dentro do coração, eu não perdoo ele, eu não perdoo ela, eu não perdoo tal fulano, se cuida, porque o Espírito Santo não pode morar dentro de você se você tiver com esse pensamento. Santo Deus, lava a tua alma e coloca essa tristeza para fora. aleluia, glórias a Deus, sela o teu coração com o Espírito Santo dentro dele, aleluia, e deixa que a tristeza venha de fora para dentro. Aí você combate ela, mas não deixa ela entrar, não deixa ela ficar ao ponto de você falar: eu não perdoo, porque a Bíblia diz: se você não perdoar, eu também não te perdoo. aleluia, Amém, gente? aleluia. Eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo o Senhor.